Olá para você que me acompanha aqui no canal do meu tio Oscar. Hoje a gente vai conversar sobre o filme Acorrentados, de 1958. Seguramente esse foi um dos filmes mais aclamados, se não o mais aclamado, daquele ano de 1958. Além do reconhecimento da Academia, com nada menos do que 9 indicações ao Oscar, ele também foi lembrado por diversos outros prêmios, festivais e eventos ao redor do mundo, incluindo aí a Academia Britânica de Premiações do Cinema, o BAFTA, o Globo de Ouro e o tradicional Festival de Cinema de Berlim, na Alemanha, que concedeu o Urso de Prata a Sidney Poitier pela sua atuação como protagonista. A repercussão disso não foi à toa, muito em função da construção dessa história e da maneira com que ela é contada, que ecoa até os dias de hoje. Noah Cullen, Negro. Assault and battery, intent to kill, 10-20. Parole refused, solitary, work camp. John Jackson, Caucasian. Armed robbery, Caucasian. 5 to 10, tack guard. Additional 5, parole refused. Hey, Max, what come they chained a white man to a black? O maestro responsável por trazer esse trabalho à tona foi o diretor/produtor Stanley Kramer, que ao longo de sua carreira foi indicado aí nada menos do que 9 vezes pela Academia em diferentes categorias e foi responsável por filmes como Deu a Louca no Mundo, de 1963. Esse é um projeto um pouco diferente dentro da linha majoritária de suas obras, que incluíram também Julgamento em Nuremberg, de 1961, e Adivinhe Quem Vem para Jantar, de 1967, e que a gente aqui no canal do meu tio Oscar inclusive já analisou. Volte lá nos arquivos do canal e assista. Mas como eu comecei a falar, a grande maioria dos trabalhos mais reconhecidos e mais premiados da carreira de Stanley Kramer tem preocupações sociais altíssimas. Ele sempre foi um cineasta muito ligado às causas sociais, politicamente ativo e corajosamente opositor a algumas práticas que ele não considerava saudáveis para o desenvolvimento e o bom relacionamento entre as pessoas. Acorrentados é mais um exemplo dessa preocupação social a partir do momento em que você constrói uma história onde brancos e negros estão no mesmo nível de coexistência. O filme então se desenrola a partir do acidente, logo nos primeiros minutos de projeção, de uma viatura policial que transportava alguns presidiários. Durante o processo de fuga desses presidiários, a gente tem 2 deles acorrentados pelo braço, o branco John e o negro Noah. E aquelas algemas que unem os dois acabam fazendo com que ambos tenham que pensar e agir juntos se quiserem sobreviver. Maybe your head hard enough. Time's gonna come, Joe. The time's gonna come. But if you want it to be right here, right now, that's okay with me. You kinda got the advantage of me, boy. You're awful tough to see if the line ain't good. But you can hear me, Joker, so listen good. Either we go north together or together we're gonna go them 10 miles right back onto Dead Street. E é bom aqui a gente relembrar um pouquinho do contexto onde esse trabalho foi lançado, para ter mais ou menos uma noção da reação da sociedade a essa história. Em 1958, acreditem se quiserem, o casamento interracial ainda não era legalizado nos Estados Unidos e em outras partes do planeta. E como vocês sabem, os Estados Unidos passaram por leis segregacionistas, principalmente em seus estados do sul. A gente já falou isso aqui em outros filmes, em outros trabalhos, como por exemplo No Calor da Noite, de 1967. Então a questão racial sempre foi muito sensível para a sociedade norte-americana, e eu diria que não só para a sociedade norte-americana, mas o fato desse filme ser americano torna aquela realidade mais presente. A partir do momento que você tem um filme referenciado pela crítica e pela academia, onde você equaliza os papéis tanto do homem branco quanto do homem negro, que precisam se ajudar mutuamente por estarem nas mesmas condições, isso certamente provocou uma reflexão forçada de vários setores daquela sociedade. Esse é certamente o maior mérito desse filme, ainda mais se a gente lembrar que ambos os personagens aqui colocados são fora da lei, criminosos e foragidos da justiça. Então não existe sequer um elemento que diferencie um e outro indivíduo ali naquele contexto. E é a partir daí, em determinadas sequências, que a gente começa a observar
o racismo e o preconceito se aflorando a cada momento. Todos esses elementos que eu descrevi acabaram fazendo com que a crítica abraçasse calorosamente esse trabalho. Foram vários os reviews favoráveis e positivos a essa obra, e inclusive a gente tem uma passagem muito interessante proferida pelo jornalista Arthur Knight, do Saturday Review. Abre aspas. O Sr. Kramer dramatizou eloquentemente o que é um dos maiores problemas do nosso tempo: as tensas relações entre brancos e negros. Acorrentados é um filme do qual todo americano pode se orgulhar. Fecha aspas. Just because I called you a nigger? Yeah. Well, that's what you are, ain't it? It's like calling a spade a spade. I'm a honky. I don't try to argue out of it. You can call me a bohunk. I don't mind. You ever hear tell of a bohunk in a woodpile, Joker? You ever hear tell of catch a bohunk by the toe? Depends on how you mean it. How'd you mean it? Like I said it, now don't crowd me because I didn't make up no names. No, you breathe it in when you're born and you spit it out from then on. Então veja, esse é o tipo de trabalho que extrapola a seara do próprio cinema, da construção da história, dos personagens, da narrativa, da linguagem, e perpassa a própria sociedade em si, porque a partir dele várias discussões foram travadas na sociedade da época. Inclusive, quando uma discussão dessa magnitude consegue tomar parte da sociedade, é sinal de que o cinema cumpriu uma função que não é meramente o entretenimento. Tony Curtis foi o ator responsável por representar o Homem Branco, ao passo que a lenda Sidney Poitier representou o personagem negro. Ambos foram indicados pela Academia na categoria de melhor ator protagonista, no que eu acho muito justo, e Sidney Poitier fez história ao se tornar o primeiro homem negro a ser indicado na categoria de melhor ator. What did they get you for? Assault and battery. Intent to kill. Oh, that's great. Man come on my land because I didn't pay the note. I gave him an argument, he pulled a gun on me. I took it away from him. They put you in jail for that? I whipped his head good. Além dessas questões sociais e raciais todas que eu estou descrevendo, o roteiro também consegue construir algumas sequências, algumas situações muito interessantes também do ponto de vista narrativo. A primeira delas se dá na relação entre esses dois prisioneiros e o fato do personagem negro jamais se curvar frente ao seu colega branco. Então Noah, o personagem de Sidney Poitier, não se deixa ser diminuído pelo seu parceiro. Eles, num primeiro momento, inclusive, se enfrentam continuamente para manter as suas posições frente àquela situação. Existe uma questão de construção da narrativa que é muito entusiasmante, baseada no fato de que eles têm um tempo determinado para conseguir fugir da polícia, já que, como fugitivos, eles têm aí um grupo de busca no seu encalço. Então o relógio está a todo momento correndo contra eles e eles precisam achar soluções rápidas para todas as situações nas quais eles se encontram. Tem duas sequências inclusive que estão dentro desse contexto e eu gosto muito e que mostram como a relação desses dois personagens vai se desenvolvendo ao longo da narrativa. Na primeira delas, eles se veem obrigados a atravessar um rio com forte correnteza e por isso mesmo precisam se ajudar e driblar todos os percalços para saírem vivos dali. Na segunda sequência, e aí sob uma chuva forte, eles caem aí numa vala, num buraco e precisam de alguma forma sair daquela situação se não quiserem ser pegos. Essas duas sequências são extremamente carregadas de tensão, porque acima de tudo eles estão lutando pela vida deles mesmos, além, é claro, de fugirem da polícia. Give me a little slack. I can't. Don't let go now. Hold on. Hold on. I got it. E aí está inclusive o embrião de uma outra questão que é colocada ao longo da narrativa, que é a questão legalista. A gente tem que lembrar aqui que ambos os personagens são foragidos, são fora da lei e, portanto, deveriam ser capturados e conduzidos à justiça. No entanto, eu confesso que é muito mais fácil a gente sentir empatia por aqueles dois personagens do que repulsa. You wanna burn him? Huh? You wanna burn him? Or do you wanna burn him? Go on! Burn him! Mac! Go on! Burn their eyes out!
De alguma forma, o roteiro confere uma certa humanidade àqueles dois sujeitos a partir do momento que eles precisam se ajudar e começam a se aceitar. É muito por isso, inclusive, que o público se sente aliviado a partir do momento que o personagem de Lon Chaney Jr., que a gente inclusive já comentou aqui na análise do filme Carícia Fatal, de 1939, deixa eles seguirem a sua viagem. E talvez a sequência mais forte e mais marcante dessa questão mais humanizada dos nossos foragidos se dá no momento em que ambos estão sob uma forte chuva e precisam se aquecer se quiserem continuar vivos. Aquela cena dos dois homens abraçados, um negro e outro branco, para se manterem vivos, com certeza chocou grande parcela da sociedade na época. A presença de papéis femininos é quase nula ao longo da projeção, mas a gente tem aí a participação da atriz Cara Williams, que inclusive foi indicada por esse papel pela Academia e tem um importante papel no ponto de virada final, na sequência que vai levar o filme ao seu desfecho. É justamente a personagem dela que faz com que toda aquela construção narrativa em torno da humanização dos nossos protagonistas se feche num ciclo completo. Eu não vou estragar aqui o final dessa história porque eu quero que você acompanhe, mas certamente a personagem dela serve como vetor para esse desfecho. Oh, look! Look, I got $400 insurance money saved up. We could live good. We could do all those things you was talking about. We could go dancing and we could eat in restaurants every day and go to shows. You could start a whole new life. And if we needed more money, I could sell the farm. Existe ainda uma característica específica desse filme, que é a quase ausência completa de canções ou de trilha sonora original para emoldurar as sequências. As canções presentes se resumem basicamente a pequenos trechos ouvidos pelos policiais que estão em busca aí dos nossos protagonistas e de uma canção específica, Long Gone, que é cantada por Sidney Poitier no início e no final da projeção. Sewing machine, a little kitten sitting on a sewing machine. Sewing machine, so fast. So 11 stitches. You know, you must have been crazy to do a thing like that. They might have beat us to death, they still might. Essa ausência de canções ou de trilha sonora confere uma maior crueza a cada uma das sequências e aproxima de certa forma o personagem do espectador e consequentemente faz com que ele sinta parte daquela angústia passada pelas situações vividas aí ao longo do roteiro. E eu confesso que o uso daquela única canção na sequência final é de uma força bastante alta. Bom, esse texto brilhante foi escrito pelas mãos de Harold Jacob Smith e Nedrick Young, que no entanto foi inicialmente creditado como Nathan A. Douglas, já que Nedrick Young era um dos roteiristas incluídos na Lista Negra, uma relação de escritores, técnicos ou outros profissionais ligados ao cinema e às outras artes em geral que supostamente teriam ligações comunistas ou afeição às ideias comunistas. E é importante a gente notar que o produtor e diretor Stanley Kramer sabia disso desde o início, mas optou por manter Nedrick Young como roteirista dessa história. Ele acabou sendo inclusive depois premiado com o Oscar pelo roteiro justamente desse trabalho. Não só esse prêmio foi muito merecido ao meu ver, como eu acho que o filme deveria ter tido uma maior sorte nos prêmios da Academia. É o tipo de produção que continua atual, necessária e é capaz de te manter na poltrona do início ao final com muito mais eficiência do que outros títulos até dos quais a gente está analisando aqui, do ano de 1958. Dê uma chance a esse filme que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. You hurt bad? I feel fine. Sure you do. You won't make somebody a fine old lady one day. E depois de assistir esse trabalho, por favor, volte aqui no canal e deixe aqui embaixo o seu comentário, a sua consideração sobre ele. Também faça a sua pergunta e, é claro, curta, compartilhe esse vídeo e se inscreva no canal e em todas as redes sociais do Meu Tio Oscar. A gente segue analisando os filmes de 1958, chegando ao último dos títulos, que é uma mega produção da Warner, A Mulher do Século,
A princípio, a ideia da Warner com ele era conseguir desbancar Gigi nas bilheterias e na receptividade de público. Será que a Warner conseguiu? Fique ligado e confira no próximo vídeo. Eu espero você aqui. On a sewing machine. Sewing machine. So fast. So 11 stitches in a little cast.